De volta com o mundo mágico da literatura e da arte, trazendo agora a nossa aula de geografia da terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Observe, ouça com bastante atenção, acompanhe na apostila para fazer as suas atividades, tá ok? Se ainda assim tiver dúvida, estamos à disposição no grupo, ok? Bora de aula de geografia, galera! Então, galera, de volta, agora com a nossa aula de geografia do dia 4 de maio, terça-feira, tá ok? Nessa aula de geografia, nós vamos falar das diferenças étnico-culturais e principalmente da contribuição cultural de alguns povos na formação do nosso povo, tá ok? Então, a primeira atividade que a gente tem é para completar a cruzadinha, buscando as respostas no texto que está aqui do lado. Tá ok? Então, nós temos uma palavra na letra A, uma palavra na letra B, uma palavra na letra C e uma na letra D. Como descobrir essas palavras? Nós vamos buscar essas informações aqui no texto. Lê o texto com o máximo de atenção possível. Vamos contar quantas letras tem em cada uma, tá? Para encaixar aqui na cruzadinha. Qual é a dica? Estamos falando de diferenças étnico-culturais, tá ok? O que a gente pode perceber nisso? Podemos estar falando dos povos, podemos estar falando, né, de alguma característica. Como é que eu vou falar mais sem dar a resposta? Então, galera, é mais ou menos por aí. Nós vamos ler aqui para encontrar as palavras para se encaixar na cruzadinha, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre essa colaboração, né, cultural. Vamos começar falando da cultura indígena. Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, ou seja, muitas palavras no nosso vocabulário são de origem indígena. Podemos citar algumas, como beiju, como jipe, como jiboia, fubá. Então tem várias palavras que elas são de origem indígena. Uma palavra muito especial para nós aqui em Iuna é o nome da nossa cidade, Iuna. Também tem origem indígena, né? Que significa águas pardas, ok? Então no vocabulário nós temos várias palavras que são de origem indígena. Tem também a influência na culinária, na comida. Quantas comidas a gente ainda tem na nossa mesa? A gente tem assim uma grande influência do povo indígena. Como, por exemplo, a mandioca, né? A farinha feita com a mandioca, o beiju, ok? Alguns lugares, né, essa influência foi maior, como na região norte, por exemplo, tá? Então essa influência na culinária indígena lá na região norte, ela é maior do que nas outras localidades do país, tá? Utensílios de caça e de pesca, nós também herdamos da cultura indígena. Utensílios domésticos, quem nunca ouviu falar em gamela, por exemplo? Cabaça, a rede preguiçosa para deitar. Então, galera, isso tudo é herança cultural indígena, dos índios, tá ok? Aqui nós temos um quadradinho, observe aqui, tá vendo? Onde o cursor está mostrando. Letra A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem... Vocês vão completar com a palavra que está faltando. Onde vocês vão encontrar essas palavras? Nesse texto dessa página. Letra B. Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram?
Letra C. Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Quem são esses? Letra D. Os primeiros representantes da população branca no Brasil. Quem são? Vamos continuar no texto? No texto tem todas essas respostas. Falando agora um pouquinho sobre a cultura portuguesa. Portugal foi o país europeu que colonizou o Brasil, certo? Então é óbvio que muita coisa nós herdamos. Muita coisa na nossa cultura foi herdada, né, do povo português, tá? Algumas delas a gente carrega assim no nosso dia a dia. Quer saber qual? Por exemplo, nós não falamos do vocabulário indígena lá em cima? Da cultura portuguesa, nós herdamos o principal, a língua portuguesa. É a língua que a gente fala, tá? Língua materna. Nós falamos português. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, ou seja, trouxeram muita coisa, né? A língua falada, como eu acabei de dizer, as instituições administrativas, né? O tipo de construção dos povoados, as casas, as vilas, as cidades. A agricultura também faz parte dessa herança portuguesa, né? No folclore, a gente pode destacar algumas situações, algumas coisas que a gente assim acredita bem, né? Como por exemplo, a cavalhada, o fandango, as festas juninas. Quem é que nunca ouviu falar em São João, São Pedro e Santo Antônio, né? A fogueira de São João, quadrilha. Uma das principais festas da cultura lá no Nordeste, que é a festa junina, né? E a farra do boi também. Com relação às lendas portuguesas, nós temos a cuca, o bicho-papão. Com relação às cantigas de roda, nós temos o peixe vivo, o cravo e a rosa, roda-peão e muitas outras cantigas de roda. Ah, detalhe, a tia esqueceu de falar, lá nas lendas do povo indígena, nós temos muitas lendas indígenas também, tá? O Irapuru, a lenda da mandioca, Iara, o boto rosa, são lendas indígenas, tá ok? Mas vamos agora para a cultura africana. A cultura africana também tem uma grande influência no nosso país. Os negros foram trazidos da África para serem escravos aqui, né? E foram escravizados durante muitos anos e trouxeram consigo a cultura deles e que foi incorporada à cultura do nosso país. Também na língua portuguesa, né? A gente pode falar que a gente tem várias palavras também da origem africana. São exemplos também o traje da baiana. Quem é que nunca viu uma baiana, né, trajando o seu turbante, aquelas saias de renda, braceletes, colares, né? Na dança ou no jogo, a gente pode chamar assim a capoeira. Os instrumentos musicais como o tambor, o atabaque, a cuíca, o berimbau, a afoxé. De modo geral, os negros trouxeram sim muita cultura para o nosso país. Na alimentação, vatapá, acarajé, cocada, pé de moleque, e não podemos esquecer da nossa feijoada, né, galera? Feijoada é de origem africana. Nas danças, quilombos, maracatus e aspectos também do Bumba Meu Boi. Nas manifestações religiosas, nós temos o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro e o Xangô em alguns estados do Nordeste, tá ok? Número 2. O que eu quero que vocês façam no número 2? Numere de acordo com a contribuição que cada grupo deu para enriquecer a cultura brasileira. Ou seja, vocês vão olhar todas essas palavras aqui, essas são contribuições culturais, né, desses três povos aqui, dos índios, dos negros e dos brancos. Aqui
que for uma herança cultural dos índios, vocês vão colocar o número 1. Se for herança cultural dos negros, vocês vão colocar o número 2. Se for herança cultural dos portugueses, dos brancos, né, dos imigrantes, vocês vão colocar o número 3. Tá ok, galera? Se tiverem alguma dúvida da nossa aula de geografia, perguntem no grupo, ficaremos atentos, tá? Mas leia o texto quantas vezes forem necessárias, assistam os vídeos de apoio, tá? E estamos à disposição, tá bom? O Mundo Mágico da Literatura e da Arte fica por aqui. Tchau!